Capítulo 1. A Sinfonia Invisível do Ouro Interior. Nas profundezas do tempo, quando os homens ainda liam a linguagem do vento e ouviam os sussurros das pedras, existia uma sabedoria esquecida. Ouro não é metal, nem o peso do tesouro. O que o mundo chama de dinheiro nada mais é do que uma canção sem forma, uma melodia invisível que vibra no silêncio entre as batidas do coração. Este não é um livro de contabilidade nem um guia para multiplicar moedas. É uma chave, uma iniciação, um antigo ritual disfarçado em palavras. Porque o que você vai descobrir aqui não é ensinado, é lembrado, não é obtido. Acorda. Ao se alinhar com as leis invisíveis do universo, aquelas que não estão escritas em tinta, mas em ressonância, você entenderá uma verdade simples e luminosa. A abundância não é conquistada com esforço, é recebido com presença. Dinheiro não se ganha, está afinado. Imagine por um momento que tudo o que você quer já existe, mas em outra frequência. Como uma estação de rádio tocando uma música suave, esperando que você sintonize na estação certa. Essa música é riqueza, e você, viajante da alma, é tanto o instrumento quanto o músico. Na costa quente do mar interior, Liora caminhou, deixando pegadas efêmeras na areia dourada. Todas as manhãs, ele coletava conchas espirais que o oceano deixava como oferendas ao amanhecer. Para ela, eles não passavam de fragmentos da brincadeira do mar, restos sem história. Até que um velho de barba salgada e olhos do horizonte se aproximou dele. Seu nome era Mael, embora o vento o chamasse por outros nomes. Sem falar imediatamente, ele pegou uma das conchas que estavam a seus pés e disse: "Este fragmento que você despreza já foi mais precioso que as coroas dos reis. Nos reinos submersos pela memória, essas espirais eram ouro vivo. Não pelo seu material, mas pelo pacto invisível dos corações que acreditaram no seu valor." Liora olhou para ele estranhamente, e ele continuou: "A verdade sobre a riqueza não está no tangível, mas no acordo silencioso que une a consciência coletiva. O dinheiro, filho do mar, é o eco de um pacto energético. Você não vê, mas ele vibra. Você não toca, mas ela transforma você." Ao longo dos séculos, dos templos dourados dos impérios antigos aos retiros silenciosos dos sábios modernos, essa compreensão sobreviveu, envolta em símbolos e silêncios. Os verdadeiros alquimistas da abundância não foram aqueles que acumularam tesouros, mas aqueles que souberam sintonizar suas almas com a sinfonia do invisível. Para eles, a riqueza não era uma recompensa, mas uma consequência. Não foi uma conquista, mas uma resposta. Porque o universo, em sua infinita inteligência, não recompensa quem corre mais rápido, mas sim quem vibra mais claro. Sua situação financeira atual não é um castigo, nem uma chance. É apenas um espelho, um reflexo exato do tom em que seu espírito está cantando. Assim como uma tigela tibetana ressoa com tudo o que a toca, sua vida material responde à frequência do seu ser interior. No coração de uma cidade que nunca dormia, vivia Elian, um pianista de técnica impecável. Seus dedos dançavam sobre o marfim como se contassem histórias que o mundo ainda não entendia. Noite após noite, ele fazia shows impecáveis em plateias meio vazias. Do outro lado da cidade, sob lanternas gastas pelo tempo, um jovem chamado Kael tocava sem partitura, descalço, com a alma em chamas. Multidões se reuniram sem serem chamadas. Sua música era imperfeita, mas seu espírito queimava. Elian, ao testemunhar isso, sentiu uma lágrima cair sem explicação. Naquela noite ele entendeu que a perfeição técnica não é a chave para o coração humano. Essa verdadeira abundância, de aplausos, de vida, de fortuna, brota da alma ardente, não do cálculo. Que a energia que se irradia vale mais que o ouro mais puro. Kael vibrou e o mundo respondeu. Talvez, assim como Elian, você tenha buscado na matéria aquilo que só floresce na alma. Talvez você tenha pensado que acumulando mais você iria mais longe. Mas a verdade, viajante, é que o mundo não responde às suas ações, mas à sua vibração. O dinheiro que você procura não está em um banco, está em uma frequência.
E para começar a dançar com essa frequência, existe um ritual. Uma tão antiga quanto as estrelas, mas simples como a respiração. Todos os dias, em silêncio, pegue uma moeda ou uma nota em sua mão. Não olhe com os olhos do julgamento, mas com os olhos da alma. Feche as pálpebras por 5 minutos. Não pense. Sentir. Perceba a energia ao redor desse objeto. Não o metal ou o papel, mas o que eles representam. Uma centelha do fluxo eterno do universo. Deixe sua consciência se fundir com essa frequência até que você entenda o essencial. A riqueza nunca esteve naquilo que você toca, mas naquilo que você é capaz de irradiar. É assim que sua jornada começa. Não como alguém que persegue, mas como alguém que desperta. Porque a abundância não se conquista, ela se lembra. Está escrito na sua essência, esperando que você cante. Como uma flor que só desabrocha quando o sol interior ousa sair. Você não foi criado para sofrer escassez, mas para incorporar o infinito. E cada passo que você der daqui será um retorno àquele templo invisível, onde o dinheiro não é um mestre, mas um reflexo da alma em sintonia com a dança do todo. Agora você já sabe que isso não é apenas um vídeo. Se você quiser se aprofundar ainda mais na manifestação, clique no primeiro link da descrição. Capítulo 2. A alquimia do pensamento próspero. Nas sombras trêmulas de uma biblioteca esquecida pelo tempo, onde as velas tremeluziam como segredos que dificilmente ousam ser ditos, Aureliano apoiou a testa numa mesa de pedra. Ao redor deles, frascos de vidro continham líquidos iridescentes. Pergaminhos cobertos de símbolos misteriosos estavam abertos como se aguardassem revelação. Dia após dia, noite após noite, ele se dedicava à tarefa de transmutar o ordinário em extraordinário. Ele procurou transformar metais brutos em ouro, na esperança de desvendar o mistério que havia iludido tantos antes dele. Seus dedos, cobertos de tinta e queimaduras, tremiam devido ao esforço. Seu olhar cansado parecia se perder nas fórmulas, esperando um milagre que nunca acontecia. Então, uma voz antiga, como se emergisse das próprias paredes da sala, quebrou o silêncio. A transformação que você busca, disse o mestre alquimista, uma figura com olhos iluminados pelo conhecimento, não começa na matéria, mas no pensamento. O cadinho externo apenas reflete a fornalha invisível da alma. Aureliano parou seu trabalho, e naquele instante, ele entendeu algo essencial. O ouro que ele tanto almejava não residia no metal, mas na consciência que o sonhava. Assim como o alquimista aprendeu que a matéria obedece à mente, você também é chamado a olhar além dos números e contas que passam por suas mãos. Tudo o que você possui, cada transação, cada quantia em sua conta, nada mais é do que a manifestação congelada dos seus pensamentos mais constantes sobre riqueza. Existe uma lei inquebrável que rege a criação da sua realidade financeira. O universo não responde às suas ações mecânicas, mas à frequência invisível das suas crenças. Seus pensamentos agem como moldes invisíveis. O mundo material apenas se conforma à sua forma. Os sábios da antiguidade, aqueles que caminhavam descalços sobre os mistérios da existência, sabiam que toda a criação começa no invisível. Assim como uma catedral nasce primeiro na mente do arquiteto, antes de se erguer acima da terra, sua abundância se forma no silêncio de sua convicção, antes de brilhar na superfície de sua vida. Num canto tranquilo do mundo, onde os dias passavam sem pressa, vivia Maia, uma mulher de espírito sereno que administrava uma pequena loja. Seu negócio, embora simples, nunca cresceu nem diminuiu. Durante o período de festas, quando outros comerciantes viram seus lucros dobrarem, a renda de Maia permaneceu estável. Em tempos difíceis, quando muitos fecharam suas portas, ela continuou, estável, como um farol no meio das ondas. Um dia, um velho sábio, observando Maia devolver sorridente parte de seus ganhos aos seus clientes, disse-lhe em voz baixa: "Sua riqueza fica exatamente onde você acha que deveria ficar. Nem mais, nem menos. A prosperidade não se rebela contra suas crenças, ela simplesmente as honra." Assim como Maia, sem saber,
Regulou sua abundância para que ela nunca ultrapassasse os limites do que ela considerava apropriado. Você também carrega um termostato invisível dentro de si. Uma crença silenciosa, instalada profundamente dentro de você, determina o quanto você está disposto a receber. Esse termômetro interno funciona nas sombras, mantendo você na zona de segurança ditada pela sua autoestima e sua percepção de valor. Se você exceder esse limite interno, provavelmente sabotará suas oportunidades de uma forma sutil, mas eficaz. E se você estiver abaixo, atrairá as circunstâncias necessárias para retornar ao ponto que considera normal. Mas você não nasceu para viver no patamar do suficiente. Você foi projetado para dançar com a extensão infinita do universo, que não conhece limites além daqueles que você aceita como reais. Para começar a reprogramar esse padrão, inicie um ritual sagrado para os próximos 7 nasceres do Sol. Compre um caderno que você usará apenas para se comunicar com sua abundância. Não é um diário comum. É um espelho da alma. Toda vez que um pensamento sobre dinheiro vier à sua mente, seja um julgamento, um desejo, uma reclamação ou uma esperança, escreva-o com total honestidade. Não se censure. Apenas observe e registre. Ao cair da noite, acenda uma vela. Que sua chama testemunhe seu despertar. Leia em voz alta o que você escreveu. Depois, em folhas de papel separadas, anote as crenças que você reconhece como limitantes, como velhas vozes que você não deseja mais obedecer. Queime as folhas em um recipiente seguro. À medida que as cinzas sobem, visualize como suas antigas correntes mentais também se dissolvem. Respire fundo. E antes de dormir, repita estas palavras com convicção e ternura. Sou um com a abundância infinita do universo. A prosperidade flui para mim naturalmente. Minha consciência se expande para receber riqueza ilimitada. Repita esta oração 3 vezes, como se estivesse plantando sementes no jardim invisível do seu espírito. Porque cada palavra dita com fé é um ato de criação. E assim, dia após dia, você começará a se tornar o alquimista da sua própria fortuna. Não através da luta, mas através da ressonância. Não de um lugar de carência, mas da certeza de que a riqueza não se conquista. Ela se lembra. Capítulo 3. As portas invisíveis da abundância. Nas profundezas das montanhas envoltas em névoa, onde os ecos dos antigos ainda sussurram entre as pedras, vivia uma mulher chamada Liora. Sua casa, pequena e com paredes desgastadas pelo tempo, estava sempre com a porta aberta, como se a vida quisesse entrar e encontrá-la. Mas ela permaneceu imóvel, sentada na mesma cadeira de madeira, como se algo invisível a prendesse ao chão. Não havia cadeados nem correntes, e, no entanto, cada dia que amanhecia era um novo ato de cativeiro. Os vizinhos a chamavam da praça, onde a troca de favores e a música enchiam o ar. Liora apenas olhou para cima e sorriu tristemente, como uma flor que não consegue se virar em direção ao sol. Aos olhos dos outros, ele era livre. Mas em seu coração, ele sentia o peso de um jugo que não compreendia. Certa manhã, quando o orvalho ainda não havia desaparecido com o amanhecer, um estranho parou em sua porta. Era um homem de barba prateada e olhar profundo, como se reflexos do passado habitassem suas pupilas. Ele não disse uma palavra. Ele apenas olhou para o vazio ao redor de Liora, como se pudesse ver o que a maioria das pessoas não conseguia. Depois de um longo silêncio, ele falou com uma voz suave, mas firme, como um rio que esculpe a pedra sem violência. O que te impede não é deste mundo. Não está no seu corpo nem nas paredes desta casa. É uma prisão construída nos corredores da sua mente. Ela olhou para ele, confusa, e o visitante continuou. Os laços que você carrega foram tecidos a partir das histórias que outros plantaram em você. Contos antigos de carência, sacrifício e escassez, contados tantas vezes que deixaram de ser contos e se tornaram lei. Cada geração adicionou um link. Não por maldade, mas por medo. Medo de perder, medo de ter muito, medo de querer. Assim, o medo passou a ser herdado. Uma herança invisível, mas mais pesada que o chumbo.
Liora sentiu aquelas palavras tocarem uma ferida que ela nem sabia que tinha. Como você, continuou o sábio. Muitos vivem com essas correntes herdadas. Eles não os veem, mas os sentem. Eles acreditam que não merecem prosperar. Eles acreditam que a abundância é egoísta. Eles acham que pedir é roubar. Mas todas essas crenças são apenas miragens desenhadas no deserto da consciência coletiva. O universo, contudo, não conhece limites. É uma fonte inesgotável, uma dança eterna de criação. Ele não conhece a falta. Ele não sabe o castigo. É como uma mãe que nunca se cansa de dar à luz, e você é parte do corpo dele. Então ele lhe contou a história de Amiel, um homem que nasceu entre campos férteis e vinhedos que cantavam ao vento. Sua linhagem era daqueles que guardavam a abundância da terra. Mas Amiel, marcado por uma infância em que o ouro se tornou uma arma, decidiu viver em um pequeno quarto na antiga propriedade da família. Seu pão era duro e sua cama simples. Ele jurou nunca mais permitir que a riqueza tirasse o que ele amava. Esse voto, feito com a alma quebrada, fez dele um prisioneiro de sua própria virtude. Pensei que, ao desistir de tudo, encontraria paz. Mas numa noite de sonho lúcido, seus ancestrais vieram até ele na forma de fogo e vento. Eles lhe mostraram como, ao rejeitar a abundância, ele impediu que suas terras nutrissem os camponeses que dependiam delas. Mostraram-lhe que o medo não protegia, continha. Ver? Disse o sábio a Liora. Às vezes pensamos que desistir é sábio, que viver com pouco é sinônimo de pureza. Mas nem tudo que parece ser virtude é luz. Alguns votos são feitos em momentos de escuridão, e essa escuridão viaja conosco como uma sombra. Você também, ele disse, pode carregar promessas que não se lembra de ter feito. Pensamentos herdados que lhe dizem que o sucesso é perigoso, que desejar é pecaminoso, que ser visível é arriscado. Mas essas vozes não são suas. São velhos ecos que não lhe servem mais. Para se libertar, você precisa de um ato de consciência. Não basta saber. Você deve reescrever sua história com suas próprias mãos. Vá sozinha, disse-lhe o sábio, para o lugar mais tranquilo que você conhece. Leve com você 3 folhas de papel em branco e um barbante. Em cada folha, escreva uma crença que o limita. Seja honesto. Nomeie-os sem medo. Eu não mereço. Eu não posso. O dinheiro destrói. Com cada folha, construa um elo. Una os 3 em uma corrente, como aqueles que você carrega dentro de você sem saber. E quando você o tiver em suas mãos, olhe para ele com amor, não com ódio. Porque até suas correntes eram uma tentativa de protegê-lo. Então diga ao universo em voz clara: essas correntes não são minhas. Elas não nasceram da minha essência. Elas não servem ao meu caminho. Eu sou livre e a abundância é a minha natureza. Quebre os links, um por um. E a cada pausa, afirma uma nova verdade. Onde havia escassez, agora floresce a abundância. Onde havia medo, agora a coragem se acende. Onde havia vergonha, agora minha sagrada dignidade desperta. Leve os pedaços para o coração da terra. Enterre-os. Não como uma rejeição, mas como uma oferta. Deixe que elas se tornem fertilizante para as novas frutas que você está pronto para cultivar. Porque a vida não recompensa quem esconde, mas quem ousa receber. E quando você ousa receber, você também se torna capaz de dar sem medida. Capítulo 4. A fonte que cantava silenciosamente. Em uma terra distante, além dos mapas conhecidos e do julgamento dos homens, vivia uma mulher chamada Alhena. Desde muito jovem, seu coração ardia com uma inquietação que ele não entendia. Não era ambição nem simples desejo. Era um chamado sagrado, um sussurro que somente os corajosos podem ouvir. Contaram-lhe sobre uma fonte que transformava o ordinário em milagre. Um riacho mítico, escondido entre orações esquecidas e pergaminhos empoeirados, que transformava água comum em ouro vivo. Eles disseram que quem bebesse de suas águas receberia riquezas imensuráveis, não apenas em coisas materiais, mas em tudo aquilo que a alma silenciosamente anseia.
Movida por aquele rumor de eternidade, Aliena partiu com a aurora desenhada em seus olhos. Sua busca se tornou sua vida. Ele atravessou desertos onde a sede se tornou uma alucinação. Escalou montanhas que pareciam desafiar o céu e entrou em selvas onde cada passo poderia ser o último. 20 anos se passaram como folhas levadas pelo vento. E ainda assim, a fonte permaneceu desconhecida. Cansada e com a alma enrugada por tantas despedidas, Aliena retornou ao jardim de sua infância. O terreno que antes era um playground agora estava coberto de ervas daninhas. Ele decidiu cultivá-la novamente, não para encontrar tesouros, mas para curar o que estava murcho nela. Enquanto ele cavava, sua pá atingiu algo macio, mas firme. Um momento depois, um fio de água brotou das entranhas do solo. Não era qualquer fonte. Seu brilho era diferente, como se carregasse o reflexo das estrelas dentro dele. Logo chegaram vozes de outras terras. Pessoas de todas as classes se aglomeravam ao som do murmúrio da primavera. Eles trouxeram consigo ouro, pedras preciosas e promessas, tudo em troca de uma única gota daquela água que parecia dançar com a luz. O que Aliena não encontrou em 2 décadas de exílio, ela encontrou sob seus próprios pés. Não no remoto, mas no íntimo. E então ele entendeu. O que buscamos nos confins da terra já vive no centro do nosso ser. Muitos, como ela, vagam por terras estrangeiras em busca de prosperidade, sem saber que a verdadeira riqueza brota silenciosamente, logo abaixo do lugar onde plantamos nossas raízes. O universo não fornece sua abundância por meio de fontes ocultas ou oráculos inatingíveis. O universo canta através de você, e essa canção tem sua origem em uma fonte sagrada, a consciência divina que habita profundamente sua alma. Essa fonte é inesgotável. Não tem começo nem fim. Não pode ser comprado, vendido ou trancado. Ela só é revelada quando alguém se rende ao mistério do próprio ser. Para que a abundância externa floresça, a abundância interna deve primeiro brotar. O que você vê lá fora é apenas um reflexo borrado da conexão que você mantém com sua origem divina. Assim como Aliena, também vivia Eiran, um comerciante do mar. Sua fortuna flutuava em navios que cruzavam oceanos carregados de especiarias, tecidos e tesouros do Oriente. Sua riqueza era conhecida nos portos e praças, e seu nome era sinônimo de sucesso. Mas uma noite, os ventos aumentaram com fúria. As ondas devoraram seus navios e o mar levou tudo dele. Somente ele sobreviveu, lançado pela maré em uma ilha sem nome. Ali, cercado pelo silêncio e pelo sal, Eiran pensou que havia perdido tudo. Até que suas mãos, as mesmas que outrora assinaram tratados, começaram a trançar folhas da floresta em formas sutis. Seus dedos aprenderam a linguagem oculta das plantas, e com elas, ela criou bálsamos que curavam o corpo e a alma. Meses se passaram, e quando ele foi finalmente resgatado, ele não era mais o mesmo homem. Em vez de ouro, ele carregava consigo sabedoria, conhecimento que não poderia ser afundado. Sua arte se tornou uma lenda, e o que emergiu daquela ilha superou tudo o que ela já havia possuído antes. A tempestade não era seu castigo, era sua chave. O segredo que os antigos sussurraram sob as estrelas permanece verdadeiro. As circunstâncias mudam, mas sua fonte interior permanece intacta. As riquezas externas podem naufragar, mas a riqueza do seu espírito jamais poderá ser roubada. Dentro de você existem dons inestimáveis, habilidades que ainda não despertaram, intuições que você não aprendeu a ler e talentos esperando o momento certo para emergir. Essa é a verdadeira primavera. Esse é o ouro que não enferruja. Para jogar, você não precisa de nenhum mapa. Apenas feche os olhos. Respire fundo. Imagine uma descida lenta por uma escada em espiral, como se você estivesse viajando para o coração da Terra. Mas é o seu próprio coração que você está alcançando. No fundo, você encontrará uma poça de luz líquida, dourada como o sol do amanhecer. Essa é sua fonte sagrada. Pegue água em suas mãos invisíveis. Beba isso em seu interior. Sinta como cada célula se enche de vida. E repete silenciosamente:
Toda a prosperidade flui da minha conexão divina. Eu sou a fonte, e não há falta em mim. Antes de concluir, reconheça 3 dons que habitam dentro de você. Talvez uma delas seja sua capacidade de criar beleza onde ninguém vê. Outra, sua ternura oculta que transforma feridas em abrigo. E a terceira, sua intuição que te guia mesmo quando você não entende o caminho. Lembre-se, o ouro mais puro não é extraído das minas, mas da alma que aprendeu a confiar em si mesma. Capítulo 5. O murmúrio que abre as portas. Em uma terra que não aparecia nos mapas, e onde o ouro era apenas um metal sem propósito, um homem chamado Gael caminhava perdido. Ele veio de um mundo onde as moedas falavam por ele, onde bolsos cheios abriam caminhos e mãos vazias fechavam corações. Mas ali, naquela região envolta em mistério e silêncio, sua pesada bolsa de moedas era tão inútil quanto uma promessa quebrada. Ele passava os dias vagando pelas ruas repletas de frutas deliciosas e iguarias fumegantes. O aroma de canela, manga madura e pão fresco o envolvia como um perfume cruel. Ele tentou oferecer seu ouro em troca de um pouco de sustento, mas os mercadores desviaram o olhar, como se ele não existisse. Ele dormia na porta de outras pessoas, abraçando suas riquezas como alguém que abraça uma lembrança que não traz mais conforto. Foi então que apareceu uma mulher com cabelos brancos como a primeira neve e olhos que refletiam estrelas. Seu nome era Noélia. Ela não lhe ofereceu pão ou abrigo, mas algo muito mais estranho. Atenção! Você está falando uma língua que ninguém aqui entende. Ele disse em voz baixa, como se estivesse falando com uma criança perdida. Gael franziu a testa. Não entendi. Ele ofereceu ouro, insistiu, implorou. Que outra linguagem poderia ser mais clara? Aqui não comercializamos metais, mas sim vibrações, explicou Noélia. E sua voz, embora intensa, está sintonizada com o medo. Aqui, só a linguagem da alma abre portas. E assim começou seu ensinamento. Ele não falou com ela sobre gramática ou dialetos, mas sobre uma linguagem sagrada tecida com fios de gratidão. Cada palavra que você fala é uma semente lançada no campo invisível do destino. Se você fala com base na falta, você colhe escassez. Mas se você for grato pelo que ainda não vê, o universo ouve e responde. Gael aprendeu a ser grato pelo sol, mesmo que queimasse, pela sede mesmo que doesse, pelo silêncio mesmo que causasse desespero. Ele aprendeu a dizer, obrigado, pelo simples ato de respirar, pelos passos, por mais incertos que fossem, que ainda conseguia dar. E ao fazer isso, ele percebeu uma mudança sutil, como se a realidade começasse a girar em torno de uma melodia diferente. Um velho lhe ofereceu frutas sem pedir nada em troca. Uma criança compartilhou pão com ele com um sorriso que tinha gosto de casa. O mundo, lentamente, começou a falar com ele em um tom diferente. Ele então entendeu que palavras não são apenas sons. Elas são chaves, são feitiços. Elas são pontes invisíveis para o que desejamos criar. A vida não responde ao que dizemos com a boca, mas ao que expressamos com o coração. Em uma cidade distante, 2 mulheres, irmãs de sangue e destino, herdaram lojas gêmeas. Uma delas, chamada Salma, acordava todas as manhãs e encarava o dia com esperança. A abundância me procura, mesmo enquanto durmo. A outra, Maura, repetia entre suspiros. Espero que não percamos mais ninguém hoje. Ambos vendiam os mesmos produtos, para os mesmos viajantes, na mesma rua. Entretanto, depois de uma temporada inteira, a loja de Salma estava cheia de vida, enquanto a de Maura estava desaparecendo como uma vela ao vento. Não era a estratégia. Não foi o mercado. Era o sussurro interno com que cada um falava a existência. As palavras são como pássaros. Se você as solta por medo, elas voam em direção à tempestade. Se você os deixar ir por gratidão, eles encontrarão um ninho no coração da criação. Para começar a habitar essa nova língua, Noélia propôs um ritual simples a Gael. Pegue uma fita ou barbante e amarre-o no seu pulso direito.
Durante 7 dias, ouça cada palavra que você diz sobre dinheiro, trabalho e vida. Sempre que você perceber que está falando por falta de concentração, mova a pulseira para o outro pulso. E então diga algo diferente, algo que o edifique em vez de oprimi-lo. E ele fez isso. Quando ele se pegava dizendo, "Eu nunca tenho o suficiente", ele se corrigia. "Todos os dias recebo mais do que imaginava." Quando ouvia as pessoas dizerem, "Não vou conseguir", ele respondia, "Estou aprendendo a caminhar em direção à minha abundância." E aquelas palavras, tão pequenas no início, tornaram-se raízes. Raízes que alimentaram uma nova árvore dentro dele. Uma árvore que não precisava de ouro, porque florescia com gratidão. A verdadeira linguagem da abundância não é aprendida com a mente, mas com a alma. Você não estuda, você lembra. Porque todos nós, em algum canto esquecido do nosso ser, já falamos sobre isso. Precisamos apenas silenciar o barulho para ouvi-lo novamente. Hoje você também pode começar. Fique quieto. Feche os olhos. Preste atenção na maneira como você fala consigo mesmo. Suas palavras são uma canção ou um lamento? Uma ponte ou uma barreira? E então, diga em voz alta: "Sou um canal de generosidade infinita. Tudo o que preciso já vive dentro de mim." O universo não precisa entender sua língua. Ele só precisa sentir sua verdade. Capítulo 6. O equilíbrio das mãos abertas. Num vale escondido entre colinas suaves como orações, vivia um homem chamado Elias. Suas mãos, marcadas pela farinha e pelo fogo, conheciam a arte sagrada de transformar o simples em alimento. Todas as manhãs, antes que o sol desfizesse os fios do sono, Elias assava um pão, cuja fragrância atravessava o vento e alcançava as estradas mais distantes. Ele as colocava delicadamente em sua janela, como se estivesse oferecendo flores aos deuses, e as distribuía sem pedir nada em troca. Dar sem esperar nada é a mais alta forma de comunhão com o divino. Repetia ele a quem o ouvisse, com um brilho cálido nos olhos e um coração tão aberto quanto as mãos. E embora seu espírito brilhasse, seu corpo começou a desvanecer. Dia após dia, sua figura emagrecia, como se a generosidade estivesse arrancando parte de sua alma. Seus pães, antes fofos e cheios de vida, começaram a perder o sabor. As prateleiras da sua padaria, antes lotadas, esvaziaram-se lentamente. Ele não podia mais pagar pelos ingredientes que davam vida à sua arte. No entanto, ele nunca parou de doar. Ele continuou, como um farol, convencido de que o amor é suficiente. Certa manhã, com um céu branco e longos silêncios, uma garota apareceu em seu balcão. Ele mal conseguia enxergar por cima da floresta, mas seus olhos eram antigos, como se 1000 invernos tivessem habitado seu olhar. "Por que você recusa o fluxo natural das coisas?" Ela perguntou-lhe ternamente, não como uma criança, mas como uma mensageira de mistério. Elias olhou para ela sem entender. "Olhe para o sol", ela disse, apontando para cima. "Ele dá sua luz, mas também recebe energia de seu próprio centro. Observe a terra. Ela oferece frutos, mas em troca bebe a chuva e acolhe os minerais que a nutrem. Até as flores dão néctar, mas em troca recebem o beijo das abelhas, que as fertilizam e perpetuam sua existência." Ele ficou em silêncio por um momento, e então acrescentou: "O universo inteiro é construído sobre uma troca sagrada. Nada existe isoladamente. Dar sem receber é tão desequilibrado quanto receber sem dar. Ambos juntos formam a ponte invisível que conecta todas as coisas." Elias sentiu um arrepio. Será que seus anos de dedicação altruísta quebraram involuntariamente a harmonia daquele ciclo universal? "Toda vez que você nega receber", continuou a menina, "você coloca uma pedra no rio da doação. E a água, embora persistente, começa a procurar outros canais." Essas palavras, simples mas profundas, aninharam-se em sua alma como sementes. Longe daquele vale, numa cidade feita de barulho e passos apressados, vivia uma mulher chamada Samara. Ela era uma curandeira, e seu toque era tão delicado quanto uma prece sussurrada.
Simplesmente colocando as mãos sobre outro ser, ele conseguia aliviar dores que nem os médicos entendiam. Mas Samara tinha uma firme convicção. Ela nunca aceitava pagamento por seus serviços. Ele disse que cobrar era manchar o que era sagrado, que o divino deveria ser oferecido sem medida. Durante anos, seu dom floresceu, mas aos poucos, algo mudou. Suas mãos não brilhavam mais. As doenças não responderam. Sua energia se tornou opaca, como uma lâmpada sem óleo. Certa noite, em profunda meditação, ele teve uma visão. Ele viu um céu de fios dourados, milhares de filamentos que uniam todos os seres. Era a rede sutil de troca universal. E ali, entre os fios, ele notou nós, bloqueios, interrupções. Eram os lugares onde a energia não fluía, onde alguém, como ela, havia decidido que doar era o suficiente, recusando-se a ir para o outro lado do ciclo. Ele então entendeu que receber não é ganância, mas humildade. Está permitindo que o rio entre, não apenas saia. Sua resistência não era virtude, era orgulho disfarçado de pureza. E esse orgulho extinguiu seu dom. O equilíbrio espiritual não é encontrado na renúncia absoluta, mas no fluxo harmonioso de dar e receber. Assim como uma árvore precisa de sol e água, a alma humana precisa participar de ambos os movimentos, oferecer com o coração aberto e receber com sincera gratidão. Para restaurar essa dança sagrada em sua vida, Samara realizou um rito ancestral. Você também pode fazer isso. Encontre um canto tranquilo. Acenda uma vela branca e coloque-a na sua frente como símbolo de clareza. Pegue 2 folhas de papel. Na primeira, escreva tudo o que você dá ao mundo: seu tempo, seu carinho, seu conhecimento, seus esforços, seus silêncios. No segundo, anote tudo o que você recebe: palavras, abraços, pagamentos, oportunidades, aprendizados. Dê uma olhada nas 2 listas. Não se julgue. Apenas sinta. Onde está o desequilíbrio? Você dá mais do que permite? Ou você recebe sem retribuir? Agora, honestamente, escreva uma única ação que você realizará para restaurar a harmonia em sua vida. Pode ser aceitar ajuda sem culpa, colecione com gratidão, ou simplesmente diga: obrigado, de todo o coração. Realize este ritual durante a lua crescente, quando a energia do mundo se expande, e deixe que essa expansão ocorra em você também. Lembre-se, o universo dança com aqueles que não apenas estendem as mãos para dar, mas também as abrem para receber. Quem compreende esta verdade, habita o sagrado mistério do equilíbrio. Capítulo 7. Ecos do legado. No limiar brilhante de um jardim escondido onde a abundância dançava na brisa, Heloísa ficou parada, contemplando os portões dourados que a separavam de seus sonhos. Ao redor dele, outros caminhavam suavemente, cruzando sem esforço em direção ao paraíso prometido. Mas para ela, um véu invisível pesava como uma corrente leve que impedia seus passos. Dia após dia ele retornava, ultrapassando uma fronteira invisível, sentindo o perfume das flores e o doce chamado das frutas maduras fora de alcance, como um sussurro lembrando-o do que ele ainda não podia tocar. No 7º amanhecer desde sua primeira visita, uma figura idosa surgiu silenciosamente ao seu lado. Seus olhos eram poços profundos de tempo e sabedoria. Sua resistência não é apenas sua batalha. Disse ele em voz baixa: observe atentamente o ar que você respira, porque nele vivem os fios da sua história. Heloísa dirigiu seu olhar para o espaço invisível que a cercava. Lentamente, diante de seus olhos, filamentos luminosos, delicados e frágeis, começaram a ser tecidos, como uma renda etérea que conectava sua essência a um passado profundo e esquecido. Esses eram os laços que a uniam aos seus ancestrais. Sua avó, que acreditava que a prosperidade era privilégio de poucos; seu bisavô, que nunca conseguiu reivindicar um pedaço de terra para chamar de seu. Gerações inteiras que aprenderam a viver dentro dos limites que lhes foram ditados, aceitando seu destino sem questionar. Heloísa, assim como elas, carregava aqueles laços invisíveis, bordados na pele do seu espírito,
crenças arcaicas que germinaram muito antes de seu primeiro suspiro dar vida ao seu corpo. Essas memórias ancestrais moldaram sua relação com a riqueza, criando muros invisíveis tão sólidos quanto pedra. Limitações que estavam inseridas no DNA espiritual, formando limites que pareciam impossíveis de transpor. Mas nesse reconhecimento estava a chave para a libertação. Cada pensamento que agora lhe negava prosperidade havia nascido como um escudo de proteção, um legado dado com amor para preservar aqueles que vieram antes. O que parecia um obstáculo hoje foi ontem um ato de sobrevivência. A história de Dario refletiu essa mesma realidade. Ele era um homem visionário, um construtor de sonhos e negócios florescentes, que sempre via suas criações desaparecerem ao atingirem a barreira dos 500 mil de renda anual, o mesmo teto invisível sob o qual a empresa de seu pai ruiu muitos anos antes. Não importava quanto talento e esforço ele colocasse nisso. Um marionetista invisível guiava seus movimentos, uma sombra ancestral que controlava seu destino. Certa noite, seu avô visitou seus sonhos e lhe mostrou um momento congelado no tempo. Uma família reunida ao redor de uma mesa, fazendo um pacto silencioso de não correr o risco de crescer demais, nascido do medo de perder tudo após a grande crise financeira de 1929. Essa promessa, nascida do medo e da necessidade de sobrevivência, havia sido passada silenciosamente, governando suas vidas sem que eles sequer soubessem. Mas a verdade revelada libertou Dario. Assim como ele, você também possui o poder de liberar aquelas correntes herdadas que não servem mais ao seu espírito ou ao seu crescimento. Por meio da consciência e da intenção, você pode dissolver amorosamente aqueles laços ancestrais que limitam sua abundância. Para começar este caminho de libertação, convido você a criar um altar sagrado com sua árvore genealógica, estendendo seus galhos para trás, abrangendo pelo menos 3 gerações. Em silêncio e contemplação, conecte-se com a alma de cada ancestral e pergunte-lhes quais crenças sobre dinheiro e prosperidade eles carregavam consigo. Escreva essas crenças em um papel delicado, reconhecendo que, embora possam ter sido limitantes, elas nasceram de um amor profundo e de um desejo de proteção. Então, com respeito e gratidão, realize um ritual para transformar essas folhas, entregando-as ao fogo ou enterrando-as na terra, liberando suas energias no vasto universo, agradecendo pela sabedoria e abandonando o fardo que não pertence mais ao seu caminho. Assim, a linhagem se curará, e você será a ponte luminosa que liga o passado a um futuro livre, onde a prosperidade não se mede em barreiras, mas em asas para voar. Capítulo 8. Os Guardiões da Abundância. Nas antigas pedras de um mosteiro esquecido pelo tempo, onde o eco do silêncio guardava segredos mais antigos que as próprias paredes, vivia um jovem chamado Elian. Noite após noite, à luz fraca de uma vela bruxuleante, ele procurava um manuscrito lendário, que, segundo diziam, continha as verdades eternas para criar a verdadeira riqueza. Porém, ninguém sabia onde estava aquele texto. O que foi dito foi que guardiões invisíveis o vigiavam, protegendo-o daqueles cujos corações só ansiavam por ouro, sem entender sua essência. A cada manhã, Elian se sentia mais cansado, mas não exausto. Sua mente e alma se dedicaram à busca com uma fé quase sagrada, convencidos de que este livro seria a chave que abriria as portas de sua prosperidade. Contudo, a frustração o seguia como uma sombra persistente. O manuscrito parecia se esconder não apenas em pedra e pergaminho, mas no próprio mistério da alma humana. Certa noite, enquanto reorganizava pergaminhos antigos em um canto esquecido, Elian encontrou um desenho de criança caído atrás de uma estante. Era uma imagem simples, quase ingênua. Uma árvore cujos frutos não eram apenas maçãs e peras, mas também livros abertos pendurados em seus galhos. Aquela visão de pureza e sabedoria o deteve. Naquele momento, ele conheceu um jovem noviço, cujo olhar estava cheio de dúvida enquanto ele se deparava com um texto complicado. Comovido pela inocência e necessidade do garoto, Elian abandonou momentaneamente sua busca frenética para compartilhar o que sabia com ele.
A alegria que emanava daquele ato humilde transformou o ar na biblioteca. Uma energia diferente começou a dançar entre os livros empoeirados. Os guardiões invisíveis, testemunhas eternas de tantos anos, então reconheceram o que esperavam: uma alma que valorizava a sabedoria mais do que a mera acumulação, um coração que entendia que a verdadeira riqueza está no entendimento. Assim, o manuscrito não apareceu como um livro físico, mas como um rio de conhecimento que sempre fluiu, esperando por olhos dignos para vê-lo. Ao longo dos tempos, certos seres iluminados o guardaram, não trancado com cadeados ou paredes, mas protegido pela exigência mais sutil, a preparação espiritual daquele que o busca. Porque a verdadeira força financeira sem maturidade de espírito não é libertadora, mas destrutiva. A vida de Mariana reflete essa realidade eterna. Nos momentos mais cruciais de sua jornada, quando fundou seu negócio, enfrentou a sombra do fracasso e recebeu uma herança inesperada. Um mentor misterioso apareceu. Não foi coincidência, mas o alinhamento de sua consciência com um propósito maior que convocou aquele guia silencioso. A princípio, Mariana mal percebeu sua presença, imersa na luta pela sobrevivência. Mas, à medida que sua consciência se expandia, ele entendeu que cada encontro com aquele velho significava um profundo despertar, um convite para usar a prosperidade como um farol de luz para os outros. Guardião após guardião caminha entre nós hoje. Sua sabedoria está disponível para qualquer um que demonstre disposição para recebê-la, não como uma resposta à ambição ou necessidade desesperada, mas como um presente para qualquer um que desperte a consciência superior interior. Para invocar sua orientação, crie um espaço sagrado ao amanhecer, acendendo 4 velas. Que cada chama simbolize uma virtude que esses guardiões valorizam: sabedoria, integridade, propósito e serviço. Em meditação profunda, ofereça seu compromisso de incorporar esses valores. Então, permaneça em silêncio receptivo por 3 dias, registrando em seu diário as revelações e mensagens que chegarem até você. A sabedoria desses guardiões não flui para aqueles que buscam em desespero, mas para aqueles que se preparam como vasos puros e conscientes. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 9. A batida do coração de receber. No Vale Fértil, onde a terra beija o céu, vivia um homem chamado Gael. Sua vida foi um ritual de dedicação. Antes que o primeiro raio de sol tocasse as montanhas, ele já estava arando seus campos, semeando sementes de esperança e amor. Dia após dia, ele repetia seu trabalho com a paciência de um artesão do tempo, independentemente se o sol escaldante ou a chuva torrencial tentavam quebrar seu espírito. Entretanto, apesar de seus esforços incansáveis, a terra parecia negar-lhe seus frutos. Enquanto as fazendas vizinhas explodiam em tons de verde e dourado, as delas permaneciam secas e elusivas, como se um véu invisível impedisse o milagre da abundância. Todas as noites, Gael sentava-se na soleira de sua casa, olhando para o céu, buscando respostas na quietude das estrelas. O que eu estava fazendo errado? Por que sua entrega pareceu tão insuficiente? Em seu desespero, a tristeza e a dúvida começaram a tecer sombras em seu coração. Certa tarde, um velho sábio, conhecido no vale por sua conexão com os ritmos do cosmos, abordou o jovem fazendeiro. Ele observou em silêncio, respeitando a luta de Gael, até chegar a hora de compartilhar um segredo que durou séculos. Você trabalha mais duro do que qualquer outra pessoa na Terra, disse o velho suavemente. Mas você luta contra as próprias batidas do universo. Olhe para a lua, aquela esfera prateada que governa não apenas as marés do mar, mas também as marés invisíveis que moldam a vida. Gael olhou para cima e se perdeu no brilho daquela luz fria e misteriosa. O velho explicou que cada fase lunar trazia uma energia única, um pulso que o homem, em sua humildade, deve aprender a respeitar. Durante a lua crescente, quando o brilho aumenta a cada noite,
era o momento oportuno para semear com intenção e cultivar sonhos. Por outro lado, a lua minguante, que se recolhia na escuridão, convidava-nos a descansar, a refletir e a preparar a terra para a próxima sementeira. O campo de Gael foi vítima não de seus esforços, mas da resistência aos ciclos invisíveis que governam a vida e o crescimento. Com paciência, Gael começou a harmonizar seu trabalho com essas forças ancestrais. Na lua crescente, ele semeou com alegria e confiança. Na lua minguante, ele descansou, permitindo que a terra e seu espírito se regenerassem. E aos poucos a magia começou a se desenrolar. Sua colheita floresceu como nunca antes, uma prova do poder que surge quando o homem se torna um estudante do cosmos, e não seu inimigo. Este é o universo, um ritmo sagrado de expansão e retração. Uma dança perpétua onde a abundância cresce quando a lei natural de dar e receber é respeitada. Esse ritmo invisível também marca o fluxo de dinheiro, prosperidade e oportunidades na vida daqueles que caminham com atenção e coração aberto. Resistir a essa dança é como nadar contra a correnteza de um rio, esgotando suas forças sem avançar. Em um porto distante chamado Cidade dos Ventos, vivia Sofia, uma comerciante que conhecia bem essa lição. Durante 7 anos, seu negócio floresceu como um jardim na primavera, com lucros aparentemente surgindo sem esforço, iluminando seu caminho com promessas de sucesso e abundância. Mas então vieram 7 anos de sombras, de declínio e perda, como um inverno longo e silencioso que parecia não ter fim. No início, o medo e o desespero a envolveram, mas uma noite, uma visão em um sonho revelou a ela a natureza cíclica de todas as coisas. Sofia entendeu que a vida é como as estações do ano. Não há primavera sem inverno, nem verão sem outono. Cada era tem seu propósito e seu ensinamento. Em seus anos prósperos, ela aprendeu a armazenar recursos sabiamente, como um urso armazenando comida para o inverno. Nos anos difíceis, ele plantou as sementes invisíveis de seu renascimento, preparando-se para a próxima estação de crescimento. O medo, então, transformou-se em respeito, incerteza em paciência, a perda em sementes. Nós mesmos, em nosso caminho, muitas vezes confundimos escassez com fracasso e abundância com sucesso. Mas o homem verdadeiramente sábio sabe que cada fase, seja marcada por expansão ou contração, é um professor oferecendo seus dons ocultos. Tempos de aparente carência não são punições, mas momentos sagrados para planejar, refletir e preparar o solo do nosso ser para o próximo florescimento. Assim como o inverno não julga a neve que cobre o chão, nós também não devemos julgar nossos momentos de tranquilidade ou dificuldade. Neles, é criado o milagre invisível que trará nossa abundância futura. Para honrar esse ritmo, somos convidados à prática consciente da observação diária. Todas as manhãs, antes que o barulho do mundo nos alcance, reserve alguns minutos para olhar para dentro de si mesmo e observar em que ciclo você está. Você está semeando com fé ou descansando com gratidão? Você está em expansão luminosa ou em introspecção silenciosa? Registre essas sensações, essas pequenas vibrações da alma, em um diário pessoal. Anote as portas que se abrem, os momentos de calma, as ideias que surgem e as lições que o tempo lhe oferece. Com o passar dos dias, você desenvolverá uma compreensão intuitiva de quando seguir em frente com determinação e quando retirar sua energia para recuperar as forças. Nessa harmonia com o fluxo universal, sua vida se tornará uma dança sutil, um poema em movimento onde cada passo está em sincronia com a música do cosmos. Lembre-se de que neste ciclo eterno não há fracassos ou sucessos absolutos, apenas estágios que têm um propósito essencial para seu crescimento e transformação. Abrace esta dança com confiança, sabendo que mesmo nas horas mais sombrias, a semente do renascimento está germinando sob a terra. Quando você aceita e honra essa batida sagrada do coração de receber, você descobre que o universo nunca para de dar presentes. Apenas espere até que seu coração esteja pronto para recebê-lo. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas uma colheita abundante,
mas a sabedoria de entender que o tempo de descanso é tão sagrado quanto o tempo de semear. Ao aceitar esse mistério, sua alma se expande e se torna um espelho do cosmos, refletindo a abundância infinita que flui além de todo o entendimento. E assim, na quietude e no movimento, na semeadura e na espera, no dar e receber, reside a verdadeira alquimia da vida. Capítulo 10. A sintonização primordial. Em uma pequena cidade, conhecida entre os viajantes como o lugar das melodias invisíveis, uma magia silenciosa foi tecida. Ali, sob o manto de um céu que parecia ouvir os segredos do vento, as ruas se enchiam todas as noites com o movimento rítmico de corpos dançando ao ritmo de uma música inaudível aos ouvidos comuns. Seus rostos irradiavam uma alegria que transcendia o tempo, como se suas almas estivessem dançando em sintonia com uma sinfonia oculta, que só eles podiam sentir. No meio da multidão, um homem chamado Elias caminhava com pés firmes, mas com um espírito inquieto. Enquanto outros se rendiam ao ritmo invisível, ele permanecia imóvel, como uma rocha que observa o fluxo e refluxo do mar sem entender sua correnteza. Ele tentou, com atenção febril, capturar aquele som que parecia escapar-lhe, mas o ar permaneceu silencioso às suas tentativas, e o mistério o encheu de perplexidade e desejo. Noite após noite, ele retornava ao mesmo lugar, atraído por aquela dança que ele não conseguia ouvir, mas sentia que era profunda e verdadeira. Ele observou enquanto outros se rendiam ao encanto daquela melodia intangível, enquanto ele permanecia do lado de fora, uma ilha de silêncio no meio de um oceano de música. Até que uma tarde, quando a lua começou a aparecer com sua luz pálida, uma menina de olhos luminosos se aproximou dele. Sem dizer uma palavra, ele pegou a mão dela e a colocou em seu peito, bem onde seu coração bate. Então, com a sabedoria de quem conhece a linguagem da alma, ele o convidou a liberar a rigidez que carregava nos ombros e a abandonar a tensão que apertava seu maxilar. A garota guiou gentilmente seus movimentos, ensinando-o a afrouxar a armadura invisível que o mantinha preso em sua própria prisão. Pouco a pouco, o corpo de Elias começou a desfazer seus nós e correntes, como a terra se abrindo diante da chuva paciente. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Primeiro um zumbido fraco, depois uma melodia clara e vibrante que emergiu de dentro, como se sempre tivesse estado ali, esperando pacientemente que seu coração encontrasse o pulso certo para ressoar com ela. A frequência da prosperidade, como essa melodia, é um sussurro constante no universo, uma canção perpétua que permeia e sustenta tudo. Entretanto, ele é invisível e silencioso para aqueles que, sem saber, bloqueiam sua audição com interferência interna. A maioria de nós toca essa corrente sutil em momentos esporádicos, breves vislumbres quando a abundância parece fluir sem esforço. Mas, à medida que perdemos nossa vibração adequada, o sinal desaparece como um eco distante. A alquimia de manter essa harmonia não está na busca ansiosa, mas no ajuste fino do próprio campo energético, como um instrumento que deve ser cuidadosamente calibrado. Não basta olhar para fora. A ressonância autêntica nasce do encontro com o próprio centro, do silêncio que se torna ponte e da graça que desperta. Foi o que Mara descobriu, uma mulher que durante anos tentou pertencer a uma comunidade lendária, cujos membros pareciam estar banhados em fortuna e abundância sem nenhuma razão aparente. Ela imitava seus gestos, aprendia seus rituais, reproduzia seus costumes, mas a porta sempre permanecia fechada para ela. Até que ele percebeu que não havia segredos externos a serem adquiridos, mas uma vibração interna a ser cultivada. Quando ele parou de correr para fora e começou a acender sua própria luz, a porta se abriu sem esforço. A sociedade não guardava mistérios ocultos. Ela só reconhecia aqueles que haviam alcançado aquele estado de ser. Agora você se encontra no mesmo limiar, a passagem da busca desesperada para a plena incorporação da frequência próspera. Esse despertar, que a princípio requer consciência e vontade, torna-se com a prática sua natureza essencial. Para honrar esse processo,
reserve alguns minutos todas as manhãs para sentar-se em silêncio, permitindo que sua respiração se torne profunda e calma. Imagine uma luz dourada entrando em você a cada respiração, ativando a vibração de abundância que sempre habitou seu ser. Isto não é uma fantasia, mas um ato sagrado de sintonia com o estado natural do universo. Durante o dia, esteja atento às vozes interiores que tentam arrastá-lo para a escassez e o medo. Quando elas surgirem, responda com ternura e retorne à sua prática matinal, como se estivesse afinando um instrumento delicado. Lembre-se de que a abundância não é um tesouro externo a ser caçado, mas uma qualidade que se manifesta na arte de ser. Toda inspiração conecta você com a fonte infinita que nutre tudo. Ao cair da noite, revise com o coração aberto as maneiras como a abundância se revelou em sua vida, em suas grandes e pequenas expressões. Seja grato por essas dádivas, pois a gratidão é a corrente que fortalece sua conexão com o fluxo próspero do cosmos. Com perseverança, você verá como sua alma começa a vibrar com essa melodia invisível, atraindo para você tudo o que estiver alinhado com o seu bem maior. E assim, aos poucos, você aprenderá a habitar esse lugar sagrado onde dar e receber se fundem em um único gesto eterno. Lá, na harmonia primordial, você descobrirá a verdadeira essência do poder, não na luta, mas na harmonia com a música que sustenta a própria vida. Capítulo 11. A assinatura vibracional da abundância. No coração pulsante de um antigo mercado, onde os mercadores entoavam o eterno ritual de Pechincha e as moedas tilintavam como sinos ao vento, Silvio caminhava com a confiança de alguém que aprendeu a ler o mundo além dos seus olhos. Desde o nascimento, a escuridão foi sua fiel companheira, e em seu lugar, seu olfato se tornou um farol, uma bússola sutil que o tornou o perfumista mais reverenciado da cidade. Seus dedos, delicados como penas, dançavam sobre potes de vidro que guardavam segredos etéreos. Silvio não apenas sentia aromas, ele decifrava histórias. Ela percebeu o sussurro oculto do jasmim na água de rosas comum. Descobriu o lugar exato onde cada especiaria nascia e sabia o momento preciso em que uma fragrância atingiria sua expressão máxima, um instante fugaz que o tempo parecia congelar. Este presente se transformou em ouro em suas mãos. Nobres e comerciantes vinham à sua oficina, atraídos pela promessa de criações únicas que despertavam emoções e desejos adormecidos. Silvio teceu aromas que não só perfumavam a pele, mas também teciam teias invisíveis de prosperidade. Mas um dia, enquanto entregava suas essências ao palácio, um aroma inesperado a fez parar. Não era uma mistura de flores ou especiarias, nem mesmo terra. Era algo diferente, um perfume que o fazia chorar sem que ele conseguisse explicar. Ele perguntou sobre sua origem, e um guarda revelou que ele ficava ao lado da entrada do Tesouro Real, um lugar onde o ar parecia vibrar com riquezas. O universo, ensinaram os sábios, fala em muitas frequências. Abundância não é um único som, mas uma orquestra de energias que se entrelaçam de infinitas maneiras. Assim como Silvio conseguia captar o que é invisível para os outros, você também pode aprender a reconhecer as vibrações que carregam a autêntica marca da prosperidade. Os antigos mestres entendiam que a riqueza traz consigo padrões de energia distintos. Alguns nutrem e expandem, outros consomem e contraem. Cláudia descobriu essa verdade em uma reviravolta inesperada do destino. Duas tias queridas deixaram-lhe como herança colares de pérolas que, à primeira vista, eram idênticos. Eles foram criados pelo mesmo artesão, com materiais aparentemente idênticos, mas Cláudia notou algo estranho. Usar um deles abria as portas para uma cadeia de encontros e oportunidades afortunadas, enquanto o outro atraía uma sombra de dificuldades e perdas. Confusa, ela foi até um joalheiro idoso, que, usando instrumentos especiais, examinou as peças. Embora idênticos na aparência, um continha prata pura com traços de elementos de terras raras, enquanto o outro era uma mistura comum coberta com um brilho prateado falso. Suas propriedades energéticas, explicou o mestre, eram tão diferentes quanto o sol e a sombra.
Na sua vida, você enfrenta decisões semelhantes todos os dias. Oportunidades, caminhos, investimentos que, à primeira vista, parecem prometer a mesma coisa. Mas por trás do visível, existem assinaturas energéticas que podem se harmonizar com seu bem maior ou sutilmente drenar sua força vital. Cultivar a sensibilidade espiritual significa aprender a ler esses sinais antes de comprometer sua energia e recursos. Para começar este treinamento, encontre diferentes moedas e objetos de valor. Crie um espaço calmo e segure cada um deles com os olhos fechados. Respire profundamente e preste atenção às sensações que despertam em você. Alguns podem gerar calor, outros frio. Alguns expandem seu peito, outros o contraem. Registre essas impressões em um caderno especial, criando um mapa íntimo das frequências que realmente ressoam com a abundância autêntica. Este exercício não é apenas um ato de reconhecimento, mas um compromisso consigo mesmo para abrir os sentidos da sua alma e permitir que a sabedoria interior o guie em direção a um destino onde a riqueza não é apenas material, mas a plenitude que brota da harmonia entre o coração e o cosmos. Assim, aos poucos, você aprenderá a distinguir entre o que brilha com luz verdadeira e o que é apenas um reflexo passageiro. E ao fazer isso, você se tornará um alquimista do seu próprio destino, capaz de sintonizar a melodia vibracional que sustenta o fluxo infinito de prosperidade. Capítulo 12. O ímã invisível da abundância. Em um canto remoto do mundo, onde o rio murmura segredos antigos e as montanhas parecem guardar o tempo, vivia Amara, uma mulher cuja alma vibrava com a serenidade de quem aprendeu a ouvir os sussurros do vento. Ele não era uma pessoa rica em posses, mas seu coração possuía um ímã invisível capaz de atrair a abundância em todas as suas formas, como a flor atrai a abelha na primavera. Amara entendeu que a abundância não é uma colheita que é colhida uma vez e armazenada em um baú. É um fluxo perpétuo, um rio que nunca para de correr, sempre disponível para aqueles que sabem abrir as mãos sem medo de soltá-las. Abundância é uma linguagem sutil, uma dança de energia que só se manifesta quando você se alinha com sua frequência invisível. Desde pequeno, eu sentia a diferença entre desejar e atrair. O desejo era uma chama bruxuleante, acesa e extinta pelo vento da dúvida. Atraente, por outro lado, era uma luz constante que brotava de dentro, um fogo sereno que iluminava o caminho sem se apagar. Em sua juventude, Amara tentou conquistar a fortuna com a força bruta do esforço e da vontade, como um navegador lutando contra a tempestade sem entender o vento. Mas ele descobriu que a verdadeira maestria não está na luta, mas na harmonia, na sintonia com o universo. A abundância não é uma recompensa dada àqueles que trabalham mais duro, mas sim àqueles que mais se identificam com ela. Todas as manhãs, ao acordar, Amara praticava a arte da atração consciente. Ele fechava os olhos e respirava profundamente, imaginando que seu corpo se tornaria um ímã que atrairia não apenas riqueza material, mas também saúde, amor, conhecimento e paz interior. Sua mente era um jardim onde ela plantava sementes de gratidão, e seu coração, um lago onde as esperanças cresciam e se multiplicavam. Por meio de sua prática diária, ele aprendeu que os pensamentos são ondas que viajam pelo cosmos, e que a intenção com que são projetados determina a qualidade do que retorna. Não basta pedir com desejo. Você tem que pedir com confiança, como se o universo fosse um amigo invisível que sempre escuta e responde. Amara também entendeu que a abundância rejeita a resistência, assim como um rio evita pedras em seu caminho. Quando o medo, a dúvida ou a escassez se instalaram em sua mente, o fluxo parou e estagnou. Portanto, ele aprendeu a reconhecer essas emoções não como inimigas, mas como sinais para retornar à calma, à fé na provisão infinita. Certa vez, ele visitou um velho sábio que vivia no topo de uma colina, cercado por árvores que sussurravam lendas. Ele perguntou a ela como poderia fortalecer seu poder de atração, como poderia transformar o desejo em realidade palpável. O sábio, com olhos que pareciam ter visto a origem das estrelas, respondeu-lhe com uma história.
Imagine um campo vasto e fértil, disse ele. Se você jogar sementes ao vento sem preparação, apenas algumas encontrarão solo para germinar. Mas se você primeiro cultivar o solo, arejá-lo, limpá-lo de pedras e regá-lo pacientemente, então cada semente terá a oportunidade de crescer e florescer. É assim que acontece com a abundância. Ele continuou. Você deve preparar seu espírito. Limpe suas crenças limitantes, encha seus pensamentos com esperança e arranque as raízes do medo. Só então o ímã que você carrega dentro de você será capaz de atrair o que sua alma merece. Amara entendeu que a preparação interna é a base invisível de toda riqueza. Não basta sonhar. Você tem que viver como se a abundância já fizesse parte do seu ser. Habite esse estado, sem ansiedade nem pressa, mas com a paciência de um artesão que lapida uma gema com mãos firmes e delicadas. Pouco a pouco, a magia começou a se desenrolar em sua vida. Oportunidades que antes pareciam aleatórias começaram a aparecer com uma cadência quase ritualística. Encontros inesperados se transformaram em alianças frutíferas. Projetos nasceram de ideias simples e cresceram com a força de um desejo bem alinhado. Entretanto, Amara nunca se esqueceu da lição mais profunda. A abundância não é um tesouro a ser acumulado, mas um rio a ser compartilhado. Cada vez que recebia um presente do universo, ele o devolvia multiplicado em atos de generosidade, amor e serviço. Assim, o riacho nunca secou, e o ciclo de dar e receber se tornou uma canção eterna. Em suas meditações noturnas, ele refletia sobre o paradoxo da abundância. É através do desapego que a porta para a plenitude se abre. Ao liberar as correntes da necessidade, a energia foi liberada para criar, expandir e florescer. Ela sabia que o verdadeiro ímã não está na força externa, mas na vibração interna que cada ser emite quando se conecta com seu propósito mais profundo. Essa frequência invisível é o que atrai o milagre da vida em todas as suas formas. Assim como o sol não pergunta quem ilumina, a abundância não discrimina quem recebe. Ela está disponível para todos, mas só responde àqueles que estão dispostos a ouvir seu chamado e dançar ao ritmo de sua melodia invisível. A cada dia que passava, Amara se tornava um farol de luz, um ponto de referência para aqueles que buscavam entender o mistério da prosperidade. Ele não ofereceu fórmulas mágicas ou receitas instantâneas, mas sim um caminho de autoconhecimento, confiança e entrega. Porque a verdadeira abundância é um ato de amor para consigo mesmo e para com o mundo. É a manifestação tangível de uma harmonia que nasce na alma e se reflete em cada ação. E você, leitor, que agora se encontra no limiar de sua própria busca, lembre-se de que o ímã invisível já habita dentro de você. Você só precisa aprender a despertar essa força, nutri-la com pensamentos puros, com emoções elevadas e se entregar ao fluxo que o levará em direção à vida que você merece. Não há caminho errado quando você caminha com o coração aberto e a mente em sintonia com o universo. O segredo é acreditar, ter esperança sem se desesperar e deixar que a abundância te encontre, porque ela sempre esteve te esperando no silêncio sagrado onde tudo nasce. Capítulo 13. A alquimia da alma. Transformar para atrair. Num vale escondido entre colinas que parecem tocar o céu, vivia Liora, uma mulher cujo espírito era um livro aberto de silêncios e perguntas. Ela tinha ouvido falar sobre o poder da abundância, aquela força que pode transformar o deserto em um jardim florido. Mas a verdadeira revelação para Liora não veio de fora, mas de uma profunda mudança dentro dela, um movimento sutil, porém irresistível, que a convidou para uma alquimia secreta, a transformação da alma. O caminho para a prosperidade, ele aprendeu, não é desenhado com mapas ou moedas, mas com a tinta invisível da consciência. Não é a sorte ou o acaso que abre as portas do tesouro, mas a vontade de mudar, de renascer das cinzas do velho. Em sua juventude, Liora sentia a vida como um eco de deficiências, como um eco que ricocheteava nas paredes de sua mente e a mantinha presa em um círculo sem saída.
Ela buscava fora respostas, sinais, indícios que a salvassem, enquanto dentro dela o fogo do descontentamento ardia sem ser consumido. Certa tarde, no silêncio de seu refúgio, ele ouviu a voz de um velho sábio chegando de uma aldeia distante, trazendo consigo a sabedoria dos séculos. Ele falou com ela sobre alquimia interior, sobre como cada experiência dolorosa pode ser a matéria-prima para o ouro da abundância. O verdadeiro poder, disse o velho, não está em acumular riquezas, mas em transformar suas sombras em luz, suas dúvidas em certezas e seus medos em coragem. A abundância é o reflexo externo de uma mudança que ocorre na alma. Liora entendeu que para atrair prosperidade, ela deveria primeiro se tornar a alquimista interior. Ele teve que aprender a destilar as lições escondidas em suas feridas e purificar seus pensamentos como um artesão que lustra um cristal até que ele brilhe com sua essência. Todas as noites, antes de dormir, ele praticava um ritual de introspecção. Ele revisou suas emoções, como alguém revisando as páginas de um livro em busca de pistas. Ela reconheceu seus padrões de escassez. A voz interior que repetia que ela não era suficiente, que a felicidade estava reservada para os outros, que o destino era um caminho rígido e imutável. Mas ele não se julgou. Em vez disso, abraçou cada fragmento com compaixão, sabendo que tal reconhecimento era o primeiro passo para a transmutação. Pouco a pouco, essas vozes começaram a desaparecer, substituídas por afirmações gentis e esperançosas, como um sussurro acariciando a alma. Ao transformar seu diálogo interno, Liora sentiu a vibração do seu ser mudar, e com ela, a maneira como o universo respondia à sua presença. O invisível se tornou visível. Oportunidades que antes pareciam distantes começaram a se aproximar. Os relacionamentos foram fortalecidos e a criatividade fluiu como uma nova primavera no meio do verão. Ele entendeu que a transformação não é um salto repentino ou uma mudança forçada, mas sim uma dança delicada que nos convida a deixar ir o que não nos serve mais para dar lugar ao novo. É a arte de renascer a cada dia, de se reinventar sem medo, de escolher conscientemente cada pensamento e ação. Liora também aprendeu que a resistência é a inimiga silenciosa da abundância. Toda vez que ele se apegava a velhas crenças ou ao medo do fracasso, sua energia ficava bloqueada, como um rio que encontra uma parede em seu caminho. Mas ao fluir com aceitação e confiança, o rio encontrou caminhos invisíveis para continuar sua jornada. Nessa alquimia interior, ela descobriu o poder do perdão, não apenas para com os outros, mas para consigo mesma. Ao liberar a culpa e o ressentimento, ela se libertou das correntes que a mantinham presa a um passado que ela não podia mudar. O perdão era como o vento que limpa o céu depois de uma tempestade, abrindo espaço para o sol da prosperidade brilhar intensamente. A sabedoria do velho ressoava a cada passo. A verdadeira abundância não vem como um presente de fora, mas é o fruto maduro de um trabalho interno profundo e sincero. Assim como o artesão que não apenas molda o barro, mas também conhece o fogo que o transforma, o buscador deve conhecer suas próprias chamas interiores para criar a vida que deseja. Com o tempo, Liora se tornou um farol para outros viajantes, compartilhando sua experiência sem palavras, apenas com a presença serena que fala além das palavras. Porque ele entendeu que a transformação não é um ato solitário, mas uma corrente contagiante, um eco que desperta almas adormecidas. E na quietude de cada amanhecer, quando o mundo parece prender a respiração, Liora lembrou que o poder da abundância está na alquimia da alma, na coragem de olhar para dentro e escolher renascer uma e outra vez, na profunda certeza de que cada transformação pessoal é uma semente plantada no jardim infinito do universo. Capítulo 14. O direito sagrado ao bem-estar. Reconhecendo que todos somos dignos de riqueza. No coração de uma cidade antiga, onde as ruas guardavam os sussurros de inúmeras gerações, vivia um homem chamado Elias. Sua vida foi marcada pela busca incansável por algo que ele não conseguia nomear. Um profundo sentimento de carência
que estava por trás de cada desejo não realizado, de cada sonho adiado. Contudo, ele era uma alma nobre, com o olhar sempre atento ao brilho fugaz que a vida deixava nos pequenos momentos. Um dia, Elias conheceu uma mulher no mercado, uma mulher sábia chamada Serafina, cujos olhos refletiam o mistério da eternidade. Com uma voz suave e firme, ela lhe falou de uma verdade esquecida por muitos. Bem-estar e riqueza não são um privilégio reservado a poucos selecionados, mas um direito sagrado que pertence a todos os seres que caminham sobre a terra. Elijah, disse Serafina, riqueza não é só ouro e joias. A verdadeira riqueza é um estado de ser, um bem-estar que flui quando você reconhece que merece receber a abundância do universo. Ninguém está excluído deste dom, porque ele foi criado para todos. Essas palavras foram plantadas na alma de Elias, como uma semente antiga esperando pela chuva. Durante dias, ele não conseguiu tirá-los da cabeça, e, em seu silêncio interior, começou a desenterrar crenças que ele supunha serem verdades absolutas. Que a riqueza era para os outros, que ele não havia nascido assim, que a vida era uma luta constante na qual a escassez era inevitável. Serafina explicou que essas crenças nada mais são do que correntes invisíveis que nos prendem ao medo e à limitação, construídas a partir de feridas ancestrais e experiências pessoais. Mas também lhe mostrou que o primeiro passo para abrir a porta da prosperidade é reconhecer e aceitar que cada pessoa, sem exceção, é digna de bem-estar. A escassez não é a condição natural dos seres humanos, ele disse a ela. É uma sombra criada pela desconexão com nossa essência divina. Quando você reconhece que merece o bem, você começa a atraí-lo com a força de uma verdade interior que não pode ser negada. Elias sentiu algo dentro dele sendo liberado, como se estivesse acordando de um sono longo e pesado. Ele começou a observar seus pensamentos e emoções e a perceber quantas vezes havia rejeitado a possibilidade de felicidade e prosperidade completas. A dignidade é um direito que não requer permissão ou aprovação externa. É uma chama que queima por dentro e precisa apenas ser alimentada com amor e aceitação. Quando negamos esse direito, nos tornamos prisioneiros de nossa própria sombra. A sabedoria de Serafina lhe ensinou que merecer não significa arrogância ou egoísmo, mas sim o reconhecimento humilde e corajoso de que somos parte de um todo maior que quer nos ver crescer. É um ato de amor próprio que não contradiz a humildade, mas a enriquece. À noite, Elias meditava sob o céu estrelado e repetia silenciosamente: Eu mereço abundância, eu mereço bem-estar, eu mereço realização. Não eram palavras vazias, mas um mantra que aos poucos começou a transformar sua vibração, limpando as feridas invisíveis que o impediam de receber. O caminho para o mérito não foi isento de dúvidas e resistências. Houve momentos em que o velho medo tentou retornar, sussurrando que não era possível, que ela tinha que se conformar. Mas cada vez que aquela voz emergia, Elias se lembrava de que dentro dele existia uma luz mais poderosa, uma conexão profunda com o universo que sussurrava em seu ouvido que ele fora feito para brilhar. Serafina compartilhou uma metáfora que se tornou um guia para sua alma. Imagine que você é um jardim. Flores crescem dentro de você, ansiando por sol e água. Se você se nega o direito ao bem-estar, é como se cobrisse o céu com nuvens escuras. Mas quando você reconhece seu valor, abre as portas para que a luz e a chuva nutram sua vida, permitindo que você floresça em toda a sua plenitude. Elias entendeu que sua resistência ao merecimento era uma forma de autoproteção, um escudo criado pelo medo de se perder ou de não ser suficiente. Mas ele também entendeu que para receber abundância, ele tinha que abrir esse escudo e confiar que a vida lhe daria muito mais do que ele poderia imaginar. Então, a cada dia que passava, sua energia começou a vibrar em uma frequência diferente. Bem-estar não era apenas uma ideia, mas uma realidade tangível manifestada em detalhes. O sorriso amigável de um vizinho, a inspiração para criar, a serenidade em meio a uma tempestade. O valor não é medido por posses,
mas pela qualidade do amor que damos uns aos outros e pela confiança que depositamos na vida. Não há limites quando se trata do direito de ser feliz e prosperar, porque esse direito nasce no âmago do nosso ser, na centelha divina que habita dentro de cada um de nós. A história de Elias é a história de todos nós. Uma jornada para lembrar que a riqueza não é um tesouro escondido para poucos, mas uma fonte a qual todos podemos acessar quando reconhecemos nossa dignidade. No fundo, todos nós somos dignos de bem-estar, porque fomos criados para experimentar a abundância em todas as suas formas. Esse mérito não é um ato de vaidade, mas uma afirmação sagrada que honra nossa existência e nossa conexão com o universo. É a chave que abre a porta para uma vida plena, onde a prosperidade flui como um rio que não conhece fronteiras. Então, caro leitor, se você já duvidou do seu valor, se sentiu que a abundância era um sonho distante ou reservado aos outros, lembre-se de que, no fundo de você, existe uma verdade inabalável. Você merece bem-estar. Você merece riqueza. Você merece viver em plenitude. Não há condições, não há exceções. A vida lhe oferece esse presente infinito, esperando que você ouse recebê-lo de mãos abertas e um coração disposto. Permita-se, então, acordar todas as manhãs com a certeza de que a abundância é sua por direito e caminhe com a confiança de quem sabe que o universo conspira para que sua prosperidade se desdobre em seu máximo esplendor. E assim, como o sol que não discrimina nenhuma flor, a riqueza e o bem-estar chegarão até você, não como uma recompensa externa, mas como a manifestação de uma mudança profunda e verdadeira dentro de você. Porque todos nós, sem exceção, somos dignos do milagre da abundância. Capítulo 15. O poder silencioso da gratidão. Como atrair a abundância do coração. Numa aldeia onde o vento brincava com as folhas douradas e o aroma da terra úmida despertava a cada amanhecer, vivia uma jovem chamada Alma. Seu nome era um sussurro do destino, porque seu coração era um vasto oceano de emoções, profundo e misterioso como a noite estrelada. Mas nem sempre foi assim. Em sua juventude, Alma se viu presa na teia do desejo insaciável, convencida de que a felicidade e a riqueza estavam sempre fora de seu alcance, escondidas atrás de um horizonte distante. Certa tarde, enquanto caminhava pela floresta próxima, Alma encontrou um velho sábio esculpindo figuras em madeira com mãos firmes e pacientes. O velho, chamado Anselmo, parecia conhecer segredos que o tempo teve o cuidado de guardar zelosamente. Quando Alma lhe perguntou por que a abundância sempre pareceu tão ilusória, Anselmo respondeu com um sorriso caloroso. A abundância não é uma corrida em direção a um prêmio escondido, mas um estado de abertura em que o coração grato se torna o ímã que atrai os tesouros do universo. A gratidão é a chave que abre portas invisíveis e destranca rios de prosperidade. Alma permaneceu em silêncio, deixando que aquelas palavras penetrassem fundo em seu ser. Anselmo continuou. Quando você é grato pelo que tem, seja pequeno ou grande, você começa a mudar a frequência em que vibra. É como se o universo ouvisse essa melodia e respondesse enviando a você mais motivos para ser grato. É um círculo sagrado de dar e receber. As mãos de Alma tremeram ao perceber que, até então, ela havia vivido focada na falta, no que lhe faltava, e não na abundância que já estava presente em sua vida. O sábio deu-lhe uma pequena caixa de madeira, dentro da qual Alma encontrou um diário. Aqui, disse ele, você pode escrever 3 coisas pelas quais é grata todos os dias. Não importa se são simples ou grandiosas, o que importa é que você as reconheça sinceramente. Com esse simples ato, a transformação começou. Todas as noites, Alma registrava reverentemente as bênçãos que o dia lhe havia concedido. O sol quente em sua pele, o riso de uma criança, o aroma de pão fresco, o abraço de um amigo. À medida que as palavras fluíam, ele sentiu um fogo interior acender, iluminando suas sombras e expandindo sua alma. Logo, o mundo ao seu redor começou a mudar. Não porque as circunstâncias fossem magicamente perfeitas, mas porque Alma havia mudado sua percepção, sua vibração. A gratidão era a energia invisível que alterava a realidade,
suavizando as arestas da luta e abrindo caminhos onde antes só havia paredes. Elias, um homem que conheceu Alma no mercado, notou essa mudança nela e perguntou qual era o segredo. Alma mostrou-lhe seu diário e explicou que a gratidão não era apenas um exercício mental, mas uma prática diária que nutria o espírito e atraía a verdadeira abundância. Quando agradecemos, criamos uma ponte entre o presente e o infinito, disse ele a ela. Não se trata de esperar ter para agradecer, mas sim agradecer para atrair. Gratidão é um ato de fé e amor, a dança silenciosa entre a alma e o cosmos. Elias decidiu então começar seu próprio diário e, aos poucos, descobriu que, embora sua vida não mudasse imediatamente, seu coração ficou mais leve e sua visão mais clara. Ele entendeu que a abundância não era apenas uma questão de bens materiais, mas de realização interior, de se sentir conectado à vida a cada momento. Serafina, a mulher sábia que Elias conheceu há muito tempo, explicou-lhe que a gratidão é a semente que, quando regada consistentemente, dá frutos na forma de paz, oportunidades e relacionamentos profundos. É a linguagem da alma que o universo entende e responde com infinita generosidade. Ele disse a ela. No silêncio de suas meditações, Alma começou a entender que a verdadeira riqueza não está em possuir, mas em reconhecer a abundância que já existe em cada respiração, em cada batimento cardíaco. A gratidão a levou a um estado de harmonia, onde a vida fluía sem resistência ou medo. O caminho nem sempre foi fácil. Houve dias de dúvida, de tristeza, quando a escuridão parecia envolver tudo. Mas era justamente nesses momentos que a gratidão brilhava mais, pois era a luz que iluminava as sombras e a lembrava de que, mesmo na dificuldade, havia algo pelo que agradecer. A força para continuar, a oportunidade de aprender, o amor que permanecia intacto. Assim, Alma descobriu que a abundância é um jardim que floresce interiormente, cultivado com sementes de gratidão, aceitação e confiança. Atrair o que desejamos começa com a honra ao que já somos e temos, porque o universo responde à frequência que emitimos das profundezas do nosso ser. Se você alguma vez sentir que a abundância lhe escapa, que a vida lhe nega o que você merece, lembre-se de Alma e seu diário. Lembre-se de que o poder silencioso da gratidão pode transformar sua realidade, que cada palavra de agradecimento é um convite para que o cosmos lhe dê mais motivos para sorrir. Não espere ter algo para agradecer. Agradeça agora, neste momento, e observe o milagre da abundância começar a se desenrolar diante dos seus olhos, como um nascer do sol, que dissolve a noite com sua luz dourada. Porque a verdadeira abundância não é um destino distante, mas um caminho que se revela passo a passo quando o coração está aberto e grato. Capítulo 16. A cidade interior. O direito inalienável ao bem-estar. Na vasta cidade de Lumen, onde arranha-céus acariciavam as nuvens e as luzes noturnas, dançavam como estrelas cadentes no céu urbano, vivia uma mulher chamada Isela. Sua vida, cercada pelo barulho incessante dos carros e pelo murmúrio constante de milhões de almas cruzando-se nas ruas, parecia um reflexo do caos lá fora, acelerado, fragmentado e, às vezes, vazio. Todas as manhãs, Isela acordava em seu pequeno apartamento em um prédio esquecido, sentindo como se o mundo estivesse negando a ela o que ela, no fundo, sabia que merecia: paz, bem-estar e abundância. Ela caminhou por avenidas lotadas, cercada por rostos que expressavam suas próprias batalhas internas. Um oceano de buscadores perdidos entre as luzes e sombras da grande cidade. Uma tarde, ao sair do metrô, Isela encontrou um velho vendendo livros usados em uma esquina. Ele parecia diferente, como se tivesse vindo de outro tempo ou espaço. Seus olhos eram poços profundos onde se refletiam histórias que a cidade havia esquecido. Ela, atraída por uma mistura de curiosidade e cansaço, aproximou-se. "O que você está procurando, rapaz?" perguntou o homem com uma voz suave, mas firme. "Não sei", respondeu Isela. "Acho que estou procurando algo que me faça sentir que mereço mais, que mereço bem-estar e felicidade.
mas não sei como encontrar isso neste lugar barulhento e às vezes frio. O velho sorriu ternamente e tirou do meio dos livros um caderno de capa gasta, cujo título era quase ilegível: A Jornada para a Própria Coragem. Ele abriu em uma página onde uma frase estava sublinhada em tinta azul: Cada alma é um universo infinito de valor. A cidade que você habita lá fora é um reflexo da cidade que você constrói por dentro. Saber? Continuou o velho. A verdadeira riqueza não é um tesouro escondido nas ruas ou em contas bancárias, mas a profunda certeza de que você merece viver plenamente, com bem-estar. A cidade ao seu redor é um espelho que reflete seu estado interior. E Sela sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, alguém falou com ela como se visse além de sua aparência e suas dúvidas. Mas, ela disse, como posso construir essa cidade interior? Como posso sentir que mereço o que quero quando o mundo me mostra tantos sinais de luta, de carência? O velho fechou o caderno e disse: Construir essa cidade começa com uma decisão diária, com uma afirmação silenciosa que você deve repetir até que sua alma a grave em cada fibra. Eu mereço abundância, bem-estar e alegria. E então, com pequenas ações consistentes, você nutre essa afirmação, cuidando de si mesmo, sendo grato pelo que você tem, deixando de lado o que lhe machuca. Foi assim que começou a jornada de Isela. Todos os dias, em meio à agitação da cidade, ele parava para lembrar que merecia mais do que a rotina extenuante e as sombras do medo. No café onde trabalhava, nas praças lotadas, no reflexo das vitrines, Isela repetia seu mantra interior, como uma melodia que aos poucos foi harmonizando sua vida. Um dia, quando estava saindo do trabalho, ele notou um homem tocando violino em uma esquina. Sua música parecia pintar cores invisíveis no ar cinzento da tarde. Isela fechou os olhos e deixou que aquela melodia tocasse sua alma. Naquele momento, ela entendeu que merecer bem-estar não era apenas um direito, mas uma obrigação sagrada para si mesma. A vida lhe ofereceu sinais, como aquela música, lembretes para se reconectar com seu valor. Na biblioteca municipal, onde às vezes se refugiava do barulho, Isela lia sobre a história de uma antiga cidade chamada Auralis, famosa porque seus habitantes acreditavam que cada pessoa carregava dentro de si uma semente de ouro capaz de florescer se cultivada com amor e respeito. O status social, a riqueza material ou o título não importavam. Todos, sem exceção, tinham o direito de crescer em bem-estar e realização. Inspirada por essa história, Isela começou a praticar pequenos rituais. Ela agradecia todas as manhãs ao acordar, abraçando a ideia de que merecia um tempo para si mesma, para seus sonhos e seu descanso. Aprendeu a observar sem julgar, a reconhecer sua luz interior mesmo em dias nublados, e aos poucos, sentiu que a cidade interior que antes parecia caótica, começava a se organizar, a brilhar com luz própria. Certa tarde, em um parque cercado por edifícios imponentes, Isela conheceu uma mulher chamada Lara, que compartilhava sua paixão pelo bem-estar e pela busca pelo equilíbrio em meio ao caos urbano. Lara falou com ele sobre a importância da autocompaixão e do perdão como caminhos para se abrir à abundância. Muitas vezes, Lara lhe disse, acreditamos que não merecemos bem-estar porque carregamos cicatrizes do passado, culpa ou medos. Mas merecer é um direito inato. Não é algo que você ganha. É algo que é lembrado e aceito. Isela sentiu aquelas palavras caírem em sua alma como chuva refrescante. Juntos, eles caminharam pela cidade e a cada passo lembravam-se de que a abundância era mais do que dinheiro ou posses. Era a capacidade de viver plenamente, com amor, com significado. Durante suas noites solitárias, quando a ansiedade a dominava, Isela escrevia seus medos e desejos em um caderno e depois lia em voz alta, como um ritual para liberar a tensão. Essa prática lhe ensinou que merecer bem-estar não era um ato egoísta, mas um ato de coragem e amor próprio que a preparava para receber o bem sem medo ou resistência. A cidade de Lumen, com suas luzes e sombras, deixou de ser uma inimiga e se tornou um espelho vivo, um espaço de aprendizado e crescimento.
Isela entendeu que o bem-estar é um direito que todos têm tatuado na alma, invisível, mas inquestionável, e que reconhecê-lo era o primeiro passo para atrair a verdadeira abundância. Numa manhã de primavera, enquanto caminhava pela avenida principal, Isela viu um grupo de crianças brincando sob a sombra de uma árvore gigante. O riso deles era pura música, e seus olhos brilhavam com a inocência que todo ser humano carrega em sua essência. Então ele soube com certeza que bem-estar e riqueza não eram um privilégio de poucos, mas uma dádiva que a vida oferecia a todos, sem distinção. "Eu mereço bem-estar", sussurrou Isela, enquanto o vento brincava com seus cabelos. "E você também merece. Porque em cada batida do coração humano reside esse direito sagrado." Desde então, Isela vive com a convicção de que merecer abundância é um ato de justiça pessoal e universal. Que cada alma que anda pelas ruas de qualquer cidade, independentemente de sua história ou circunstâncias, carregue dentro de si uma semente dourada, pronta para florescer quando receber amor, aceitação e respeito. Porque a cidade mais importante que devemos construir não é feita de concreto ou aço, mas de uma firme crença em nosso próprio valor, em nossa capacidade de receber e dar bem-estar. Somente quando habitarmos essa cidade interior plena e rica, seremos capazes de ver como a abundância externa se torna um reflexo autêntico do nosso valor. E assim, em meio ao murmúrio da metrópole e ao bater constante de milhões de corações, a verdade se tornou clara para Isela e todos ao seu redor. Merecer bem-estar e riqueza é o direito inalienável de todo ser, o primeiro passo para abrir as portas do universo e dançar em sintonia com a abundância que é nossa por direito. Capítulo 17. A sabedoria da aceitação. O caminho para a abundância. Caro buscador, hoje eu convido você a parar e ouvir com o coração aberto, pois a lição que trago é fundamental para quem deseja viver em plenitude e abundância. A abundância não é uma recompensa concedida pelo destino, nem um mistério reservado a poucos selecionados. A abundância é um estado natural do ser, que é ativado quando você aprende a aceitá-lo e buscá-lo com intenção consciente. Primeiro, entenda isto: o universo não economiza em seus presentes. A abundância está disponível para todos, sem exceção. Assim como o ar que respiramos, como o sol que aquece a terra, a riqueza em todas as suas formas é um direito inato, um fluxo constante esperando para ser recebido. Entretanto, muitos vivem em escassez, porque, sem saber, bloqueiam esse fluxo com pensamentos, emoções e crenças que rejeitam a prosperidade. A aceitação é o primeiro passo. Aceite que você merece viver bem e que tem direito à abundância. Não como um capricho, nem como uma concessão externa, mas como uma verdade profunda que brota da sua essência. Quando você diz, "Eu aceito abundância em minha vida", você não está pedindo permissão. Você está abrindo a porta para o rio da vida fluir livremente. Lembre-se, você não pode encher um copo que você mantém fechado. Se seus pensamentos e emoções estiverem cheios de dúvida, culpa ou medo, a abundância encontrará uma porta fechada, um coração fechado. Mas quando você aprende a aceitar, quando decide que é digno e merecedor, você muda o canal energético através do qual essa energia vital pode fluir. Não é um ato passivo, mas uma aceitação ativa e consciente que requer coragem. Você pode ter passado por momentos difíceis. Talvez o peso da perda ou da mágoa tenha feito você acreditar que não merece mais. Mas a verdade é que merecer abundância não depende do seu passado, dos seus erros, ou mesmo do que os outros o levaram a acreditar. A abundância é uma semente que está sempre presente, latente, esperando que você a nutra com sua aceitação e busca. E aqui entra o segundo aspecto: a busca. A abundância não virá se você ficar sentado esperando, se você se trancar em reclamações e conformidade. Buscar abundância é uma ação que nasce da confiança em si mesmo e na vida, da convicção de que seus esforços e desejos estão alinhados com um bem maior. Buscar não significa ambição ansiosa nem cobiça sem limites.
Buscar é abrir os olhos da alma, descobrir oportunidades a cada passo, aprender a reconhecer as dádivas que o universo coloca diante de você todos os dias. Está transformando a visão da escassez para a possibilidade infinita. Quando você busca com intenção clara, sua mente se torna um ímã para a abundância. Sua energia se alinha com as oportunidades, suas decisões se tornam mais sábias e seu coração se abre para receber. Buscar também envolve estar disposto a mudar, a aprender, a sair da zona de conforto que muitas vezes vem disfarçada de segurança. A combinação de aceitação e busca é a alquimia que transforma sua realidade. Aceitar conecta você com a energia do merecimento. A busca conecta você com a ação consciente que faz essa energia se manifestar no mundo tangível. Ouça com atenção. Muitos falham porque fazem apenas uma das duas coisas. Ou aceitam sem buscar, permanecendo passivos. Ou buscam sem aceitar, lutando contra a própria insegurança e sabotagem interna. A verdadeira abundância nasce do equilíbrio entre ambas as forças, entre a abertura da alma e a determinação do espírito. Uma prática que convido você a fazer é a seguinte: todas as manhãs, em frente ao espelho, olhe nos seus olhos e repita firmemente: eu aceito a abundância que mereço e a busco com um coração corajoso. Não é um simples exercício de palavras. É uma afirmação que ressoa nas profundezas do seu ser e cria uma vibração que atrai o que você precisa. Mas a busca não é apenas externa. Não se trata apenas de trabalhar mais, procurar empregos melhores ou mais dinheiro. A busca também é interna. Buscar a sabedoria que habita dentro de você. Buscar o equilíbrio emocional. Buscar a harmonia com o ambiente. Porque a verdadeira abundância não é apenas quantidade, mas qualidade de vida. Ao buscar dentro de si mesmo, você descobrirá que a abundância se expressa em saúde, amor, tempo para si mesmo e paz de espírito. Esses elementos são tão valiosos quanto qualquer riqueza material e geralmente são a base sobre a qual todo o resto é construído. Para sustentar esse caminho, é essencial cultivar a gratidão. A gratidão é a ponte entre aceitar e buscar, porque quando você é grato pelo que tem, não importa quão pequeno, você envia um sinal poderoso ao universo. Estou pronto para mais. A gratidão abre o coração e amplifica a frequência com que a abundância responde. Não subestime o poder de ser grato pelas coisas simples: o sol que aquece seu rosto, o ar que te enche de vida, as pessoas que estão com você, as oportunidades que se apresentam. Nessa simplicidade reside um segredo antigo. A abundância não é uma meta distante, mas uma presença constante que se revela quando aprendemos a valorizá-la. Também é crucial ter cuidado com as palavras que você usa para falar sobre si mesmo e sobre a vida. A linguagem cria a realidade. Se você diz a si mesmo que a abundância é difícil, que ela não vem, que não é para você, você está fechando portas e janelas. Substitua essas palavras por afirmações que fortaleçam seu valor e sua busca. Aprenda a observar seus pensamentos e transformar aqueles que te limitam. Cada pensamento negativo é uma pedra no caminho para sua abundância. A mente é um jardim e você é o jardineiro. Plante sementes de confiança, paciência e esperança, e regue-as com ações diárias. Entenda também que fracassos ou contratempos não são sinais de que você não merece ou não pode alcançar abundância. São lições, ajustes ao longo do caminho que o tornam mais forte. Aceite cada contratempo como parte do processo e continue buscando com sabedoria renovada. Por fim, lembre-se de que a abundância é um reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo e com o mundo. Quando você escolhe se aceitar, se amar e buscar seu bem-estar, você se torna um farol que atrai luz e energia positiva. O universo responde a essa vibração e abre caminhos que antes pareciam invisíveis. Então, caro buscador, o segredo não está na quantidade, mas na qualidade da sua aceitação e na autenticidade da sua busca. A abundância chega quando você para de resistir,
quando você reconhece seu valor e se rende corajosamente à dança da vida. Permita-se, hoje e sempre, ser digno e buscador, porque só assim você será capaz de abrir as portas para o milagre de viver em completa abundância. Capítulo 18. O caminho da dignidade. Abertura para o bem-estar universal. Caro amigo, na imensa estrutura do universo, existe uma verdade que, embora simples, muitas vezes passa despercebida. Todos nós, sem exceção, merecemos bem-estar e riqueza em todas as suas formas. Esta afirmação não é um mero ideal ou um pensamento positivo passageiro, mas a raiz de uma vida plena, um direito ancestral que corre em nossas veias desde o momento em que nascemos. Não deixe que as sombras da dúvida ou o eco das vozes de outras pessoas o convençam do contrário. A crença de que você não merece abundância é uma prisão invisível, construída sobre medos, mágoas e ideias equivocadas. Para se libertar, você deve primeiro reconhecer que o valor não é algo que você precisa conquistar ou provar, mas uma condição natural do seu ser. Merecer bem-estar não significa que a vida lhe entregará tudo de bandeja sem esforço, nem que a abundância será constante sem altos e baixos. Merecer é entender que a abundância é um fluxo, uma corrente que vive dentro de você e que pode se desdobrar generosamente quando você se alinha com sua essência. Se você sente que a prosperidade lhe escapa, primeiro examine suas crenças. De onde vêm essas vozes interiores que lhe dizem: não consigo, não sou suficiente ou isso é para os outros? Muitas vezes, essas vozes são ecos de um passado em que o medo era disfarçado de proteção. Mas hoje, você tem a capacidade e a responsabilidade de escolher novos pensamentos, novas verdades que o elevam. Em cidades que pulsam com vida, onde ruas se entrelaçam como rios de concreto e luzes criam constelações artificiais, também reside a energia da dignidade. Não é somente no silêncio do campo ou das montanhas que a abundância floresce. Na agitação urbana, no pulsar constante da cidade, você também pode se conectar com seu direito de prosperar. Olhe ao seu redor. As cidades são um reflexo da abundância criada pela colaboração, inovação e busca incansável da humanidade. Cada empresa que abre suas portas, cada artista que compartilha sua criação, cada trabalhador que contribui com seu esforço é uma manifestação desse mérito coletivo. No entanto, para que essa energia chegue até você, você precisa se livrar do peso da autorrejeição e se abrir para a ideia de que você merece não apenas sobreviver, mas florescer. Merecer abundância é uma dança que começa com autorrespeito, aceitação de seus pontos fortes e fracos e compaixão por seus próprios contratempos. Muitas vezes confundimos mérito com egoísmo. Acreditamos que desejar o bem-estar para nós mesmos nos distancia dos outros, quando na realidade acontece justamente o contrário. Somente através do bem-estar pessoal podemos oferecer o melhor ao mundo. Quando você reconhece seu valor, você se torna um farol que irradia luz, inspiração e esperança. Ensinar essa verdade é essencial, porque a sociedade muitas vezes nos condiciona a acreditar que a abundância é escassa, que o sucesso de outra pessoa é sua perda, que a riqueza é para poucos privilegiados. Mas o universo opera por leis diferentes. A abundância é uma fonte infinita, uma fonte que se multiplica quando você a compartilha. Aprenda a observar como seus pensamentos moldam sua realidade. A mente humana é como um ímã. Ela atrai tudo aquilo em que se concentra. Se seu pensamento estiver cheio de medo e dúvida, você atrairá escassez e obstáculos. Se, por outro lado, você cultivar pensamentos de dignidade e confiança, atrairá oportunidades e crescimento. Não se trata de negar a realidade ou viver em um mundo de fantasia. Trata-se de mudar a vibração do seu ser, transformando a frequência com que você se conecta com o universo. Essa mudança começa com a linguagem. As palavras que você usa para descrever a si mesmo e sua vida têm imenso poder. Fale com amor e respeito consigo mesmo. Em vez de dizer "não consigo", tente dizer "estou aprendendo".
Em vez de "eu não mereço", repita: "eu sou digno de amor e abundância". Essas frases aparentemente simples são chaves que abrem as portas da sua mente e do seu coração. Mas merecer também implica responsabilidade. É a promessa que você faz a si mesmo de honrar o presente que você deu a si mesmo, reconhecendo seu valor. Não basta aceitar o que você merece. Você precisa agir de acordo. Cuidar do seu corpo, da sua mente, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos. Na busca pelo bem-estar, a ação consciente é a ferramenta que materializa a dignidade. Cada pequeno passo, cada decisão que você toma com amor próprio é um bloco de construção no caminho para uma vida plena. Nas grandes cidades, onde a pressa parece devorar o tempo, é essencial parar e se conectar com essa verdade interior. Encontre momentos de silêncio e reflexão, mesmo que seja apenas por alguns minutos por dia. Neste espaço, reconecte-se com sua essência e lembre-se: você merece abundância não porque a conquistou, mas porque você é. Não se compare aos outros nem meça seu valor pelos padrões de outras pessoas. Cada caminho é único, cada história tem seu tempo e ritmo. Abundância não é uma corrida, é uma jornada de descoberta e crescimento. Aprenda também a receber. Às vezes, bloqueamos a chegada do bem-estar, porque acreditamos que devemos conquistar tudo por meio de esforço ou sacrifício extremo. Receber é uma arte que exige humildade e gratidão. Permita-se aceitar os presentes que a vida lhe oferece, não importa quão pequenos sejam, e você verá como eles crescem com o tempo. A verdadeira abundância é nutrida por uma conexão profunda consigo mesmo e com os outros. Pratique a generosidade sincera, não como uma obrigação, mas como uma expressão natural do coração, que sabe que dar e receber são dois lados da mesma moeda. Por fim, lembre-se de que merecer bem-estar e riqueza não envolve apenas coisas materiais. Abundância inclui saúde, tempo, alegria, amor, conhecimento e paz interior. Quando você se abre para aceitar e buscar esses tesouros, sua vida se enche de um significado que transcende o tangível. Caro amigo, o universo conspira a favor daqueles que reconhecem seu próprio valor. Você merece viver uma existência rica em experiências, aprendizado e alegria. Aceite esse mérito sem culpa ou dúvida. Persiga-o com paixão e dedicação, e você verá como a abundância se tornará sua companheira inseparável. Porque no final, a maior riqueza está em saber que você é digno, que você é amado, e que a vida é um presente imenso esperando para ser vivido ao máximo. Antes de nos despedirmos, quero lembrar que na descrição você tem o primeiro link para continuar explorando a manifestação de uma forma muito mais profunda. Não se contente em saber apenas um pouco mais. Invista em si mesmo, siga sua curiosidade e descubra tudo o que você é capaz de realizar. Vejo você em breve.